pessoal, tudo bem? Vamos lá, estou eu aqui de novo, professora Adnéia Viriato, para ajudar você com a sua redação, que está chegando, cada dia está mais pertinho aí do nosso Enem, e eu quero que você tire uma boa nota. Então vamos lá? Hoje a gente vai trabalhar a competência 5, que é a competência que eu particularmente mais gosto de ensinar. Por quê? Porque muitos candidatos eles não sabem como elaborar a proposta de intervenção, que é uma peculiaridade do Enem. O Enem sempre vai cobrar isso de você, ele sempre vai querer que você elabore uma proposta de intervenção na sua redação. Por quê? Porque ele quer saber primeiro qual é o posicionamento, né, desse candidato que futuramente quer entrar numa faculdade. Depois, ele quer jogar ali a batata quente para o teu rumo, porque é um problema social que até então não se foi resolvido, tá? Então, como é que o candidato que acabou de sair do ensino médio, na sua maioria são candidatos assim, que acabou de sair do ensino médio, vai então conseguir pensar, reparar primeiro a sua realidade, porque se você pensa num problema social é porque você faz ali uma vistoria, digamos assim, você repara, você percebe a sua realidade, como que esse candidato vai elaborar então essa proposta. A proposta de intervenção, que é pedido na competência 5, que é analisado na competência 5, nada mais é que elaborar uma solução para o problema apresentado, e você já sabe que geralmente esse problema é um problema social, tá bom? E aí, então, para se elaborar uma boa proposta, para receber nota 200 na competência 5, você precisa de alguns passos, e é o que nós vamos ver hoje, tá bom? Então, vamos lá? Na competência 5, o que é avaliado nessa competência? O que o candidato precisa saber para ser, como que ele vai ser avaliado nessa competência? Essa competência avalia se o estudante sabe elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. E aqui é a casca de banana, e você vai ver alguns exemplos de como isso acontece, mesmo que de maneira muito sutil, ou de maneira bem escancarada, tá, gente? Bem explícita. Como que a parte dos direitos humanos é desrespeitada, e se você observar a folha de redação diz, até mesmo o manual do candidato diz isso também, que se você desrespeitar os direitos humanos, é zero a tua redação. Então não é isso que a gente quer, vamos ter cuidado. Ou seja, é avaliado se o estudante, o candidato, consegue desenvolver uma ideia e justificá-la de modo que essa sugestão seja coerente, viável e não desrespeite os direitos humanos. Vou parar bem aqui e vou, não sei qual é a corzinha da minha caneta hoje, mas vamos lá, opa, vermelhinha. Coerente, viável e não desrespeite os direitos humanos. Vamos lá. Coerente por quê? E viável por quê? E como desrespeitar os direitos humanos? Coerente, gente, que as pessoas compreendam, então que ela seja compreensível. Bem? Viável, se é possível de se fazer. Bom, se é possível de se fazer. Também você não vai elaborar uma proposta que seja ali impossível de ser realizada, tá bem? Se você, por exemplo, está tratando de moradores de rua, você não vai dizer que o multimilionário lá dos Estados Unidos vai vir, vai retirar esse pessoal daqui. Isso não é uma proposta viável, muito menos possível de se realizar. Talvez seja um sonho muito distante, não é isso que o Enem espera de você, tá? Se o problema é social, espera-se que a sociedade pelo menos participe dessa solução de problema, tá bom? E que não desrespeite os direitos humanos. Essa aqui é a parte importante, essa é a parte primordial que nós vamos ver com detalhes aqui nessa nossa aula de hoje, tá bem? Porque muitas vezes esse desrespeito aqui, pessoal, ele acontece de forma sutil. A pessoa coloca lá, sabe, escreve algumas palavras de uma sutileza que talvez para ele aquilo não seja um desrespeito. As pessoas acham que desrespeitar é xingar, é usar de palavras de baixo calão, é simplesmente não deixar o outro argumentar, e não é isso, tá bom? Desrespeitar é quando você ultrapassa o limite que está entre você e o outro. Daquilo que o outro pode ou acredita e daquilo que você pode e acredita.
Isso é desrespeitar ou respeitar. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Proposta de intervenção. Aí a gente vai entender o que é essa proposta, como que o caderno, a cartilha, o manual de instrução de redação do Enem para o candidato Enem, o que ela diz, o que ela fala sobre ele. E a gente tem alguns pontos a se tratar aqui. O participante deve propor uma intervenção, isso é retirado aqui da própria cartilha, para o problema apresentado pelo tema. Significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. Isso aqui é uma explicação do manual de instruções do candidato, a redação, tá? Da cartilha de redação. Para que um texto possua uma proposta de intervenção, seja completa, é preciso que o trecho apresente os 5 elementos básicos. Aqui nós temos nossos 5 elementos básicos para que essa proposta de intervenção fique completa e bem elaborada. A ação, o agente, o modo ou meio, o efeito e o detalhamento. Gente, resumindo aqui, o que se espera que você faça é que você apresente essa sua proposta, essa solução de problema, que você escreva o seguinte: o que será feito, como será feito, quem vai fazer, para que será feito e qual é a finalidade disso tudo, tá? Esses 5 pontos. Então, se você compreende bem como fazer tudo isso, no momento da escrita você vai prestar atenção: o que será feito, quem vai fazer, como isso será feito, para quê, tá? E qual é o objetivo disso tudo, certinho? Qual é o efeito disso? Nós vamos agora, em detalhes, entender como é que vai funcionar. Veja o que é cada um deles. Vamos aqui primeiro com a ação. Esse é o elemento que diz respeito à ação prática apontada pelo participante como necessária para a solução de problema apresentado pelo tema. É a partir da ação que reconhecemos a intenção de propor uma intervenção para o problema abordado e que os demais elementos se organizam. Aqui é a cartilha de redação que aponta. Para desenvolver essa ação, o participante deve responder à seguinte pergunta: o que deve ser feito? Então, a primeira parte da ação, você vai entender que a ação é igual, tá? A ação é o que deve ou o que será feito. O que deve ser feito? O que fazer? Tá bom? Para solucionar esse problema que me foi apresentado, o que deve ser feito? Aí recai, você vai querer então uma lei, se você vai querer então a participação da comunidade, se vai ser lei, se vai ser palestras, bom, se vão ser palestras, se vão ser manifestações, o que vai ser feito? Vamos entender aqui com um exemplo? Vamos para um exemplo para a gente compreender. Para desenvolver essa ação, o participante deve responder essa pergunta. Eu trouxe alguns trechos para a gente compreender na prática como é que isso pode acontecer, tá bom? Portanto, o governo federal, o que vai ser feito? Deve criar mecanismos de proteção para pessoas engajadas no ambiente digital. Aqui está falando de 2018, tá bom? Do tema 2018 do Enem. Aqui a gente tem outro exemplo. Aqui, continuando, como a fiscalização de dados. Então, vocês vão ver que cada um aqui, quando se elabora a proposta, eu tenho o que, quem, como, a finalidade, tá bem? Tudo isso tem que caber dentro da minha proposta de intervenção. Outra forma de você apresentar também o que será feito, aqui nesse outro exemplo. Dessa forma, é necessário que o governo crie. Vou até marcar aqui para a gente compreender melhor. Deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas com o ambiente digital. Depois, dessa forma, é necessário que o governo crie leis rigorosas que regulamentem o uso dos dados privados, todos eles relacionados aqui ao Enem 2018. Portanto, para que haja acesso mais fidedigno às informações, é importante haver uma conscientização do processo de programação do algoritmo. Aqui é importante haver uma conscientização. Aqui as palavrinhas,
Tá bom? As palavrinhas que a gente tem que vão ajudar a gente a entender o que será feito. Já que ainda não há fiscalização e controle deste uso de dados que seja eficiente, sem agredir os direitos humanos, é importante o usuário da internet estar informado do senso crítico. Ele deve ser informado do senso crítico. Ele deve ser informado do senso crítico. É o que deve ser feito. O que pode ser feito, o que deve ser feito, o que é mais viável para se fazer, o que é necessário se fazer, tá bom, gente? Então, essas palavras vão ajudar você a elaborar melhor sua proposta. Quando você já determina o que será feito, fica mais fácil para encaminhar as outras partes que a gente vai ver agora. Vamos lá? O agente, quem vai fazer essa proposta? O que vai ser feito, você já sabe. Agora, quem é que vai colocar isso em prática? Então, vamos lá. O agente é o ator social apontado para a realização da ação, para realizar a ação. Para determinar o agente, o participante deve considerar o problema abordado pelo tema sobre o qual se deseja intervir e a ação. A pergunta que o estudante deve responder para descobrir quem é o agente para a sua ação é: quem executa isso que você disse que é para ser feito? Confira alguns exemplos. Pessoal, muitas vezes quando a gente elabora, e aqui está um erro grave, digamos assim, eu acho que o mais grave quando se elabora a proposta de intervenção, é que você vai tentar resolver um problema que é social, que a sociedade precisa estar presente e participativa. Você quer resolver esse problema social jogando apenas isso nas costas do governo. Porque o governo precisa criar leis, porque o presidente tem que não sei o quê, porque o governo federal precisa ampliar o acesso, porque o governo federal não é proibido, tá? Não é proibido colocar ali, logicamente, como agente o governo federal, não é problema. Mas o que acontece? Algumas vezes a gente vê nas correções de redação que é só o governo federal e a criação de leis. É só isso que aparece como proposta de intervenção. Pessoal, as leis já existem, na sua maioria já existem como proposta de intervenção. O que falta é obedecer e executar, né, essas leis, tá bom? Não é proibido, como eu falei para vocês, mas tenta entrar numa parceria. O governo federal e as ONGs, o governo federal e as escolas, o governo federal e as instituições religiosas, o governo federal e as famílias, o governo federal e a sociedade, né, no âmbito tal, tá bom? Por quê? Porque quando eu coloco só o governo federal, só um agente, aí, além da culpabilização, e eu acabo restringindo só um âmbito, eu retiro da sociedade a participação na solução desse problema. E aí não fica legal, porque o problema é social. Vamos aqui tentar compreender melhor? Lá, o caso de violência contra a mulher, é só o governo federal que tem que agir? É só a parte maior? É só o executivo? É só a parte pública que tem que participar? Não, gente. Cada um de nós, né, como sociedade, como indivíduos, entendam que a sociedade é a soma das atitudes individuais. E isso vai, então, formar ali, né, somatizar numa sociedade. O que essa sociedade está fazendo no particular, o que esse indivíduo está fazendo no particular, vai refletir numa questão pública. Entenderam? Então, não adianta só, meu filho está passando por tal situação, é culpa de X político, de X esfera governamental. Não. A sociedade precisa compreender que ela também tem a sua participação, porque antes de qualquer coisa, a política é cidadã. É cada decisão que nós tomamos no dia a dia que se torna um ato político. Ok? Então, muito cuidado quando você for elaborar a proposta de intervenção para colocar o agente principal, você estabelecer só um âmbito. E muitas vezes o governo federal nem precisa participar daquilo ali para que o problema seja resolvido. Ok? Aqui alguns exemplos do agente. Quem vai fazer? Quem vai executar? Ok? Quem é que vai executar aquilo que você disse que é para fazer? Os provedores de conteúdo devem utilizar os filtros a fim de controlar a disseminação de informações falsas, falhas até criminosas, desestimulando a utilização dos recursos digitais para essa finalidade. Quem? Os provedores de conteúdo. Aqui falando ainda do tema Enem 2018.
Outra forma, desse modo, é preciso ter uma fiscalização por órgãos competentes. Está vendo aqui que ele nem citou que era o governo federal? Ele ampliou e disse órgãos competentes, a fim de diminuir essa manipulação comportamental, dando mais livre escolha do usuário. Até mais é importante que o Estado, é que ele colocou em parceria com as escolas, está vendo? Ele não culpou só o Estado, digamos assim, ou ele não ocupou só o Estado para execução dessa problemática. Em parceria com as escolas, promovam palestras elucidativas a toda a população, visando ensinar o bom uso de tais ferramentas. Então, é importante que o Estado, em parceria, lembra que eu falei? O Estado em parceria com as escolas, o Estado em parceria com as ONGs, o Estado em parceria com as instituições religiosas. Você não vai restringir também uma igreja, tá, gente? Coloca aí instituições religiosas que fica uma coisa mais ampla. Portanto, nós, olha aí, ele responsabilizou a sociedade. Nós temos que ter pelo menos um pouco mais de cuidado com a internet, pois ela é um perigo muito grande, quanto para adultos, quanto para crianças, pois tem muitas pessoas que fingem, né, nesse caso seria, ser quem não são e acabam sofrendo assédio sexual das pessoas que não sabem quem está do outro lado. Então, olha aqui, ó, nós, quem é que tem que agir? Nós, a sociedade em geral. Então, só para você entender, não existe só a forma, vou colocar aqui o governo federal, né? Uma vez me perguntaram em sala de aula, professora, se o problema é, por exemplo, uma coisa de saúde pública, algo de saúde pública, a gente não tem que colocar o governo? Tem, gente, mas a gente também tem, como sociedade, a nossa parcela de participação. Ninguém está dizendo aqui que governo, seja ele qual for, é isento de alguma coisa se falta à sociedade. Eu estou dizendo que a sociedade é a primeira a tomar, então, iniciativa de participação. Ela tem que ser a primeira a tomar uma iniciativa de participação, tá bem? E aí, então, é quando entra os órgãos, é quando entra aí a parte mais política partidária, digamos assim, ok? Ou pelo menos a parte mais governamental que vai tomar a parte que cabe a ela. Mas é a sociedade num todo que tem que tomar iniciativa, certo? Porque o que, que a gente faz? A gente não pode ter um pequeno problema, a gente já culpa o governo, a prefeitura, o governo federal, não sei quem, o deputado, não sei quem. Não é, galera, não é desse jeito que se constrói, além de uma boa proposta, uma sociedade, certo?